Muito bem, eu me chamo Sidney Lopes e quero desejar a vocês a Shalaim, a paz perfeita, a Shalom. Assim seja, aleluia. E hoje nós vamos estar lendo aqui em Romanos, no capítulo 5, uma palavra muito forte, uma palavra de edificação. Mas antes, eu peço a cada irmão que deixa o seu like ungido, inscreva-se no canal, ative o seu sininho das notificações, compartilhe a obra com todos, porque a minha missão é essa: colocar os vídeos no YouTube e o Ser Supremo, o Ser Infinito, ele vai estar ajudando o canal chegar a mais pessoas, chegar a mais almas. Assim seja, aleluia. Então vamos orar. Maravilhoso Pai infinito, te agradeço pela saúde, pela vida, pelo dom de respirar, pelo dom de poder caminhar, por tudo, Pai, pelo meu corpo, que está tudo funcionando perfeitamente. Grato a Yahshua, grata a Yahshua, grata a Yahshua, grata a Yahshua. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Então, irmãos, é maravilhoso. Nós estamos aqui examinando a palavra. O Pai tem falado conosco cada vez mais poderosamente e o Pai está me usando para levar a sua mensagem. Então, vamos em frente, que o Pai possa derramar sobre a sua família, sobre a sua casa, as bênçãos celestiais, as bênçãos em todas as áreas. Assim seja, aleluia. Então, vamos ler aqui Romanos capítulo 5, o tema diz o seguinte: a justificação pela emuná e a shalom, a paz perfeita com o Yahweh. Então, irmãos, é muito importante, lembrando que vai ter vídeo todos os dias, às 10 horas, ou praticamente 11 horas, 3h30, e estou querendo também lançar vídeo às 8 horas da noite, assim seja. Então fica aí, ligado aí 24 horas. Diz o seguinte a minha Bíblia, a Sagrada Escritura: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com o Yahweh, por meio de nosso Yahshua, o Mashiach, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela emuná, pela fé, esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da grandeza de Yahweh. E não somente isto, mas também nós glorificando nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Yahweh é derramado entre o nosso coração pelo Ruach Kadosh, puro, 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 que nos foi outorgado. Porque Yahshua, quando nós ainda éramos fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. Pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderia ser que pelo alguém bom, alguém poderia morrer, alguém se anime a morrer, assim seja. Mas Yahweh prova seu amor conosco pelo fato de ter dado Yahshua, o Mashiach, por ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Quer dizer, o que é a ira? É a tribulação, né? Porque se nós, quando inimigos, fomos recolhidos com Yahweh mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda, assim seja. E não apenas isto, mas também nós gloriamos perante Yahweh, nosso Pai Todo-Poderoso, em Yahshua Mashiach, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Quer dizer, o que é a reconciliação? Você andava em pecado, você andava, não tinha salvação, né? Aí Yahshua veio e morreu e nós possamos alcançar a salvação. Aí aqui diz assim: Adão e Yahshua, tá falando aqui sobre Adão e Yahshua Mashiach. Aí, mas primeiro eu vou dar aqui uma pequena explicação aqui rapidamente. Diz assim, ó: o justificado, pois, mediante a emuná, temos paz com Yahweh por meio do nosso Salvador Yahshua Mashiach. Quer dizer, por meio da nossa fé, da nossa emuná, temos paz com o Yahweh e com o Yahshua, porque quando nós reconhecemos a Yahshua Mashiach e pedimos perdão das falhas, automaticamente Yahweh nos perdoa através do seu Filho. Quando você faz uma coisa, um pecado grave, Yahshua fala assim: meu Pai, eu morri por aquela pessoa, sofri por ele, então perdoa os pecados dele agora. E o Pai automaticamente perdoa. É por isso que a palavra fala: ainda que seus pecados estejam como a escarlata, Yahweh perdoa instantaneamente. Então o Pai é maravilhoso, o Pai é bom, o Pai é magnífico. Então aqui, já fechei a chave aqui. Vamos dar a ênfase aqui com Adão e Yahshua. Diz o seguinte, Romanos capítulo 5, versículo 12, a minha Bíblia diz o seguinte:
Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos os homens pecaram, então não tem ninguém bom, todos é pecadores, todo homem é cheio de falha, todo homem comete erro. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefiguravam aquele que havia de vir. Todavia não é assim, o dom gratuito com a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos também pela bondade, pela aliança de tem o dom da vida infinita de um só homem, que é um só homem, Yahshua Mashiach, foram abundantes sobre muitos, quer dizer, o filho do homem, né? Yahshua Mashiach, e salvou muitos e continuou salvando. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de um só ofensa para a condenação, para a aliança transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da aliança e o dom da justiça reinarão em vida com Yahshua Mashiach, por meio de um reino só, a saber, Yahshua Mashiach. Pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só homem só do alto, que veio do alto da justiça, veio a aliança sobre todos os homens para a justiça e para a vida infinita. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornaram justos, purificados. Sobreveio a lei para aventurar-se, para avurtar-se a ofensa, mas onde abundou o pecado, sobreabundou a aliança do Pai infinito, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a aliança pelo Pai infinito, pela justiça da palavra do Mashiach infinita, mediante Yahshua Mashiach para com todos em Yah. Então, irmãos, é assim, é muito tremendo, a palavra é muito forte. Então, vocês podem perceber o quanto que a palavra do nosso Pai, ela é poderosa, o quanto que ela é edificante, o quanto que ela faz coisas maravilhosas em nossa vida. O nosso Yahshua Mashiach veio para salvar a humanidade, para buscar os que são deles, para buscar os seus filhos, assim seja, aleluia. Então, irmãos, é muito maravilhoso você buscar a palavra, porque quando você lê ali em Hebreus, igual eu li ontem que nos estudos, eis-me aqui, Pai, com os filhos que tu me deste. Então, irmãos, isso é coisa séria, irmãos. Nós não podemos deixar de renunciar o que o Pai tem feito para nós. Não podemos negar, temos que ficar firmes, irmãos, porque é um privilégio, irmãos, nós ser assuntos aos céus de corpo e alma, apesar de nós não sermos merecedores, mas nós somos seres celestiais. É porque nós estamos aqui no corpo de carne, às vezes nós achamos que não é merecedor, mas nós é sim, porque nós somos herdeiros de tudo que o Pai tem, assim seja. Então, irmãos, é muito maravilhoso você fazer a vontade do Pai. E o que vocês têm para dizer desse lindo neném aqui, o Yohan? Ele veio lá de cima, né? Aí veio aqui e está aqui. E vai embora comigo daqui a uns dias, né? Então, assim seja, aleluia. Então, irmãos, é muito maravilhoso a gente fazer a vontade do Pai. O neném está aí, é só bênção. Então, obrigado a todos vocês que tem ajudado a nós aí, que tem dado os likes, tem compartilhado. Isso eu estou falando aqui, irmãos, é porque Yahshua Mashiach respirou no meu corpo para mim estar falando. Assim seja, aleluia. Quero dizer a vocês que estamos aí firmes e o Pai tem nos honrado. Assim seja, aleluia. Louvado e engrandecido seja Yah ao vivo, nosso Pai infinito. Aleluia.